Estão vendo a minha tela? Começamos. Bem certinho, Samara. Sim? Então tá, pessoal. Opa, mas espera aí que eu tô em um lugar errado. Aqui. Primeiro, pedir desculpas por não estar aqui na última reunião. Essa apresentação era para ter acontecido junto com a apresentação da Andressa, que faria sentido, porque era também um texto sobre exercício virtual, mas com uma diferença de mais de 10 anos entre um estudo e outro. Então, bom, não pude estar na semana passada, então eu venho hoje trazer este material. O artigo que eu selecionei para apresentar no grupo é a eficácia de um programa de exercícios virtuais durante o confinamento de Covid-19 no controle da pressão arterial em gestantes saudáveis. Logo na introdução do artigo, os autores já iniciam falando sobre como a gravidez, como não existe nenhum outro processo fisiológico como a gravidez ou o parto na vida do ser humano. Isso do ponto de vista da qualidade das modificações que acontecem no corpo da mulher ao longo de toda a gestação. Aí vem, então, a conceituação de gravidez, né, que ela é caracterizada por uma série de ajustes fisiológicos, mentais e ajustes emocionais também, em que todos os sistemas orgânicos do corpo da mulher estão completamente envolvidos para criar um ambiente ideal para que se desenvolva o feto. Então, as alterações hemodinâmicas, ou seja, as alterações na circulação do sangue, vão começar a acontecer a partir da 5ª semana de gestação e duram até aproximadamente 1 ano depois do parto. O débito cardíaco, que é a quantidade de sangue bombeada para o coração no período de 1 minuto, ele vai aumentar em aproximadamente 40%, e aumenta também aproximadamente 13% a massa corporal que é fornecido pelo sangue materno. Aí existe um relato, né, de que existe um número crescente de mulheres que desenvolvem doenças cardiovasculares durante a gravidez, sobretudo nos países ocidentais. E a hipertensão vem, então, como uma das complicações gestacionais mais comuns, com uma incidência de cerca de 10%, e acaba sendo uma das principais causas de morbidade ou de mortalidade materna e neonatal, considerando que essas complicações, em função da hipertensão, elas são nocivas tanto para a mãe quanto para o feto ou quanto para o bebê recém-nascido. E aí, a literatura acerca deste assunto relata que um estilo de vida sedentário e a diminuição do movimento podem ser nocivos à saúde, especialmente do ponto de vista de complicações cardiovasculares. E vem, então, a contextualização, né, de que este estudo ele é feito num período de pandemia. Uma pandemia global, que acarreta em restrições do movimento, em diminuição de mobilidade física, no isolamento social, e isso acaba afetando a vida física, o estilo de vida da população grávida, que é a população observada por esse estudo, e essas restrições e esse distanciamento podem se tornar um fator de risco para diferentes alterações ou então patologias. Outro fator também bastante importante a ser observado é que o isolamento social e o confinamento que surge em função disso, ele gera um afastamento do grupo familiar, né, em função do isolamento, e isso pode levar a um aumento dos sintomas depressivos. E aí, culminamos, então, num dos aspectos de bastante relevância em estudar essa temática, que é a necessidade da gente construir estratégias de apoio à saúde física e mental de mulheres grávidas. O objetivo principal deste estudo foi, então, examinar a influência de um programa virtual de exercícios supervisionados, que essa, acho que é a principal diferença deste artigo para o da semana passada, que a Andressa apresentou,
durante a gravidez e averiguar, então, a pressão arterial sistólica e diastólica materna. E a hipótese é que um programa de exercícios supervisionados, moderados e regulares durante a gravidez pode ser um fator útil no controle da pressão arterial materna. Esta é a hipótese. Quanto aos materiais, participantes e método, esse estudo ele foi desenvolvido pelo Departamento de Obstetricia e Ginecologia do Hospital Universitário Severo Ochoa e pela Universidade Politécnica de Madrid. Então, ele aconteceu em Madrid. Ele é um estudo clínico randomizado. Val, sempre lembro de ti. E as mulheres, então, elas foram aleatoriamente designadas ou para o grupo de intervenção ou para o grupo controle. Foram convidadas um total de 206 gestantes para elegibilidade. Esse número diminui bastante no decorrer do estudo. E aí foram convidadas a participar mulheres com idade entre 18 e 45 anos, com gestações únicas e sem complicações, sem história ou risco de parto prematuro e que não estivessem participando de nenhum outro ensaio ou programa de exercícios. Partindo para a intervenção. Para o grupo controle, foram direcionadas informações a respeito de atividade física, recomendações nutricional, e também aconteceram sessões de monitoramento de saúde, que é protocolar, né, da gestação. No grupo de intervenção, as mulheres foram designadas a aderir a um programa de exercício virtual supervisionado. E também aconteceram as sessões de monitoramento de saúde, igual ao do grupo controle, para ser inclusa dentro, para ter o seu dado validado dentro dessa pesquisa, a adesão precisaria ser de, no mínimo, 80%. E quanto à intervenção mesmo, né? Então, ela aconteceu através de um programa de exercícios de modo remoto, durante 3 vezes na semana, por cerca de 1 hora, com atividades variadas. A carga de trabalho, ela foi com uma intensidade moderada, e aí, para isso, as gestantes foram previamente informadas sobre o autocontrole, e aí tiveram 2 mecanismos, 2 ferramentas que foram utilizados. O primeiro é a frequência cardíaca materna, e o segundo é a percepção de esforço. Para isso, então, para conseguir esse dado, né, as mulheres utilizaram um monitor de frequência cardíaca, e a faixa de percepção de esforço estava entre 12 e 14 da escala de percepção de esforço de Borg, que é um pouco difícil. Essa que nós também utilizamos no treinamento na extensão, para o funcional, né? Metodologia de intervenção. As sessões eram divididas em 7 partes. A primeira era o aquecimento, em que se buscava trabalhar com a maior amplitude de movimentos possíveis e variados, partindo depois para o aeróbico, com exercícios para aumentar a intensidade e chegar aí nas atividades moderadas. Terceiro, fortalecimento muscular e tonificação geral do corpo, para exercícios para as extremidades inferiores e para o tronco, e aí para isso eram usadas barras de cerca de 2 quilos e bandas elásticas. Depois vinha coordenação e equilíbrio com tarefas simples, que não eram descritas no texto, mas ali diziam tarefas simples de coordenação motora, assim como também tarefas de equilíbrio do eixo corporal, seguido de fortalecimento do assoalho, dos músculos do assoalho pélvico, em que foi utilizado exercícios de Kegel, não sei pronunciar, mas enfim, é basicamente um exercício em que tu precisa localizar ali a musculatura pélvica, como se tu quisesse segurar o fluxo da urina, e aí segura por alguns segundos e solta, né, relaxa. Isso para fortalecer essa região, que é bastante importante na gestação. Por fim, relaxamento, com o objetivo de diminuir gradualmente a intensidade do trabalho, com exercícios mais voltados para flexibilidade e alongamento. E aí terminava com uma discussão final, que era basicamente um espaço para que as mulheres pudessem expressar
as suas sensações, as suas percepções que foram vivenciadas durante o treinamento, né? Quanto à análise estatística, a análise de todos os dados foi feita pelo software SPSS. O teste utilizado foi o Q² para comparar as frequências obtidas do índice de massa corporal materno, tabagismo, abortos anteriores que eventualmente pudessem ter acontecido, trabalho, enfim, né, essas informações entre os grupos controle e intervenção. Testes independentes foram usados para avaliar as diferenças entre idade gestacional, peso, altura, entre também os indivíduos do grupo, e o nível de significância estatística foi estabelecido em P menor que 0,05. Quanto aos resultados, bom, os dados que são correspondentes à pressão arterial eles foram obtidos durante consultas obstétricas que acontecem de acordo com os protocolos hospitalares, né, de Madrid, nesse caso, que é onde vem o estudo. Eles foram coletados durante o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre de gestação, e também de partos anteriores. E a coleta de dados das pressões no parto foi realizada. Isso talvez tenha ficado um pouco confuso. Estou bem atrapalhada, gente, desculpa. Mas é que eu não trouxe o texto completo, né? Foram avaliadas as pressões das mulheres durante 3 períodos, né? Nos 3 trimestres gestacionais. Também logo antes do parto, ali no período de dilatação, cerca de 1 hora antes do parto. E a mensuração no pós-parto, ela foi imediatamente após o parto, naquilo que é chamado de puerpério imediato. Tenha ficado confuso, mas bora lá, vamos seguir adiante. Nos resultados, então, mesmo, né, agora, no total, 122 mulheres foram randomizadas, aquele número de 206 cai para 122, conforme os critérios de exclusão. Então, ficou 61 no grupo controle e o mesmo número no grupo de intervenção. E aí, pesquisa com seres humanos, né? No grupo controle, houve uma perda de segmento de 30 mulheres, em função de ou parto prematuro ou baixa adesão. No grupo controle, 20 mulheres perderam o acompanhamento por motivos variados. Então, por fim, foram analisadas 31 mulheres no grupo de intervenção e 41 mulheres no grupo controle. A tabela 1, não vou me deter a ela, porque, com toda a franqueza do mundo, não consegui me aprofundar na tabela, mas ela basicamente mostra as características gerais das gestantes dos 2 grupos de estudo, e aí ali diz que não foram encontradas diferenças significativas nas características maternas entre as mulheres de ambos os grupos. Indo para a discussão, bom, ambos os momentos, né, antes e depois do parto, são momentos especialmente relevantes para a mulher, devido ao estresse hemodinâmico, a função da circulação do sangue, que a gestante acaba se sujeitando em função de todo o processo. O resultado deste estudo, então, ele aponta para um efeito de descompressão de um sistema circulatório materno durante eventos estressantes. Isso porque, no grupo de intervenção, e aí esse é um dado que eu não consegui trazer em tabela, porque achei bastante complicado no texto, mas trazendo em texto, no grupo de intervenção, o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre, a pressão arterial não se alterou no grupo das mulheres que fizeram os exercícios, mas no momento do parto houve uma queda. Então pode parecer que durante a gestação não foi tão importante, em função de a pressão não ter se alterado, ela foi controlada, ela não aumentou, e no parto houve uma queda. Então, a sugestão é que isso deriva de uma adaptação às necessidades agudas do sistema circulatório que o exercício vai acabar proporcionando. 2 aspectos que são bem importantes de
serem levantados na discussão. O primeiro é o pano de fundo, que eu já trouxe antes, né? O pano de fundo deste estudo, que é a crise sanitária, é a pandemia, e a repercussão que isso gera, né? Que dentre elas é o confinamento, o segundo ponto a ser levantado. O confinamento gera restrição, gera imobilidade, gera, enfim, né? Movimento diminuído, e isso acaba culminando em uma inatividade física. Então, nesse ponto, os autores trazem, o texto traz diferentes autores que corroboram com aquilo que é discutido, né? E que acabam fundamentando a significância da intervenção deste estudo. Então, são várias as pesquisas que avançam no sentido de identificar quais são os riscos da hipertensão, a gente sabe já que são vários, mas quais são os riscos da hipertensão materna e fetal a longo prazo. E aí a literatura científica aponta que exercício durante a gestação traz benefício importante, como, por exemplo, o aumento do condicionamento aeróbico e cardiovascular, que é importante também durante o parto. Ou então, o exercício pode proteger contra a pré-eclâmpsia, que é o diagnóstico da hipertensão ou da piora da hipertensão, estimulando a vascularização e também o crescimento da placenta, fundamental para a gestação. E, além disso, o exercício também tem sido associado a resultados fetais e gestacionais benéficos, isso incluindo também as dimensões mental e emocional, que acabam também afetando a pressão arterial materna. Chegando, finalmente, nas conclusões, esse estudo clínico randomizado, ele confirma os efeitos benéficos do exercício durante a gravidez no controle da pressão arterial materna. Ele acaba demonstrando a importância de nós atentarmos para a prática do exercício durante a gestação, isso para a prevenção a fatores de risco e a doenças cardiovasculares, sobretudo num período de isolamento social. A intervenção que é voltada para uma vida fisicamente ativa, ela pode ser um elemento preventivo bastante relevante na saúde da população gestante. E aí, por fim, confirmamos a hipótese, que os autores confirmam a hipótese, que é um programa de exercícios virtuais para gestantes durante o confinamento, que é gerado em função da pandemia, ele pode ajudar a controlar a pressão arterial antes e imediatamente após o parto em mulheres grávidas saudáveis. Aqui a referência que eu utilizei para trazer este material. Muito obrigada.